Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Inspira Sucesso. Oi, antes de mais nada eu quero pedir para vocês uma oportunidade. Deixa seu joinha lá porque eu tô aqui provisório, vocês devem estar entendendo o que esse cara tá fazendo aí agora, mas eu tô aqui provisoriamente aí para fazer um trabalho. Deixa lá o seu joinha, compartilha com seus amigos porque a cada história você vai ver que possa fazer aí, vai fazer a diferença na sua vida. E hoje é um prazer enorme aqui estar aqui nessa data importante, fazendo um papel daquele que me entrevistou, daquele que nos ajudou, daquele que fez todo o processo, daquele que idealizou, ajudou na idealização do nosso livro, o Inspiração. E é um prazer enorme estar aqui com Dailton Dantas, o D. Ô, Marcos, obrigado. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, cara, como pesa essa cadeira aqui, cara. Pode pedir para sair ou não? Pode. Não. Mas é uma satisfação, Marcos, ter você aí. Inclusive, você falou, cara, quem vai te entrevistar? Porque você também tem um capítulo no livro e tal. Eu falei, não sei. Aí você falou, posso? Eu me sinto... A gente fala de muita honra aqui, mas eu me sinto honrado com você aí, Marcos, me entrevistando. Pega leve, tá? Não, pode deixar. A honra é toda minha, Dê. Eu fiquei muito satisfeito. De verdade, foi algo que tocou no meu coração, porque você idealizou tudo isso, né? Hoje, se eu faço parte de um dos capítulos do livro, é porque você me deu essa oportunidade. Foi usado por Deus, sim, mas, de fato, você idealizou tudo isso. Então, eu não achava por bem, falei, poxa, são 14 autores, são 14 histórias diferentes. As pessoas precisam saber, as pessoas querem saber, né? E como as pessoas brincam, né? Falam assim, poxa, é difícil quem o D não conheça. Mas eu queria saber assim que as pessoas precisam conhecer mais um pouco do D, do Dailton Dantas, precisam saber um pouco mais. Eu queria que você começasse. Dailton Dantas, D, da onde saiu? Por que não é DD? Por que é D? Marcos, é muito interessante essa pergunta e eu me pergunto até hoje para mim. Porque até hoje ninguém soube me responder porque meu apelido é D. Só que eu me identifico como D. É como se falasse assim, ô Dailton, aí eu tô aqui e tal. Ô D, oi, eu? Ah, tá. Então, meu nome verdadeiro, né, é Dailton Dantas Mineiro. Tem um mineiro aí no final. Mineiro? E aí fala, ô mineirinho, tal, come quieto, não sei o quê. Então, eu aboli o mineiro. Comercialmente, eu sempre uso Dailton Dantas e eu faço questão de colocar o D porque é assim que eu me conheço. A primeira vez que eu me apresento numa reunião comercial, social, meu nome é Dailton Dantas, mas os meus amigos, a minha família chama de D, você fica à vontade. E eu gosto que me chame de D. E é interessante, né, Marcos, um fato aqui, em 2004, acho que você acompanhou, 2004 e 2008, eu saí candidato a vereador por São Paulo. E ninguém conhecia o Dailton Dantas. Eu falei, e agora? Mas vou pôr lá no santinho, né? D. Quem é esse tal de D? Aí eu falei, caramba. Então aí ficou Dailton Dantas, D. E o slogan é, no dia D, vote D. Aí saiu um monte de bagunça, ó. E aí era um monte de bagunça com o nome, sofri bullying, mas eu gosto, soa bem para mim quando me chamam de D. Obrigado. Eu vou até perguntar mais para frente aí relacionado a essa questão de você ter saído do cargo do governo para depois trabalhar numa empreitada aí mais política, vamos dizer assim. Mas antes disso, eu queria entender um pouco mais. Eu faço parte do livro, mas eu queria entender da onde saiu essa ideia, da onde você tirou essa idealização de você liderar um livro como o Inspiração. Como é que saiu isso? Da onde veio? A gente tem várias histórias na vida, né? E foi difícil até, eu acho que você também, não sei, falou, o que eu vou contar nesse livro, né? Então eu peguei um momento da minha vida que por incrível que pareça, foi um momento difícil, porque veio tudo ao mesmo tempo. Todas as perdas parece que veio ao mesmo tempo. E é engraçado, Marcos, que quando a gente acha que está perdendo tudo, e a gente tem Deus no controle de todas as coisas, você não está perdendo. Na verdade, você está encontrando algo mais valioso do que você acha que estava perdendo. Então, voltando até um pouquinho do capítulo aí, foi quando eu conheci o treinamento Mastermind, lá na Napoleão Hill, e no treinamento ele te leva a uma autoavaliação, um autoconhecimento.
E aí eu descobri que eu amo pessoas e que eu amo cuidar de pessoas, ajudar pessoas, desenvolver pessoas. Então, a partir daí, eu comecei a aparecer, parece que deu um flash em cima disso e um foco em cima disso, de querer trabalhar com pessoas, ver sucesso das pessoas. E o livro Inspiração, ele já era uma outra ideia no passado, que chamava Receitas de Sucesso, onde a gente pegava um chefe de cozinha, que ia fazer uma receita, pegava um empreendedor, e os dois conversavam, e daqui saiu uma receita do chefe de sucesso, e daqui saiu uma receita de empreendedorismo, né? E através do Mário, né? O Mário é o grande mentor aí do nosso projeto, e eu tenho a vontade de escrever um livro solo. Eu já escrevi um livro em coautoria, junto com o Jorge Penilo, que também é um dos nossos autores, e lá eu falo sobre o que eu gosto, que é network, relacionamentos, liderança. E eu gostaria e quero ter o meu livro. Então, numa mentoria com o Mário, eu falei, Mário, mas tem uma ideia assim antiga com alguns amigos. Ele falou, cara, se você tocar isso, a gente vai para frente. E aí eu comecei a convidar pessoas que eu sabia que tinham um perfil, que iam trazer algum valor na sua história, e convidei muita gente. Porém, 12 aceitaram, e esses 12, mais eu e o Mário, lançamos o livro Inspiração. E é isso, o que me fascina é isso, pessoas que nos inspiram. Eu olho, por exemplo, você é uma pessoa que me inspira. Eu olho para você, os seus valores, os seus pontos fortes muito maiores que os seus defeitos. Então, para mim, isso é fantástico. Mas então, aí tem um ponto, eu vou até te interromper um pouquinho. Você está falando de motivar, de você, pessoas que inspiram, que você gosta de pessoas, ama pessoas, de fazer. E você tem essa característica mesmo. Você consegue erguer, você consegue motivar, você consegue pegar pessoas que nunca imaginaram escrever um livro e falar, olha, você pode escrever. Uhum. Você isso, não sei se você sabe, ou se você já deveria saber, que é um dom que você tem de fazer isso, de motivar, de levantar as pessoas. Mas me responde uma questão. E quem faz isso com você? Você faz isso com muita gente. Você consegue fazer esse trabalho. E quem faz isso com o D? Existe um nome que se chama Jesus Cristo. Sempre quando eu estou triste, pensativo ou desanimado, eu tento buscar nele a inspiração. Porque ele já sofreu o que a gente sofreu. Então eu tento buscar nele. E de que forma? Tem uma passagem muito legal. Isso para mim é fantástico. Quando Jesus multiplica os pães, né? Ele estava ali falando, já era tarde, já estava chegando quase noite, e os discípulos falaram assim, Jesus, vamos mandar o pessoal embora, porque a gente não vai ter como alimentá-los, né? Eles já receberam a palavra, vamos mandar ele embora. Aí Jesus olha para as pessoas e olha com compaixão. E então ele fala, não, vamos nos alimentar. Mesmo não tendo o que alimentar, ele falou, vamos nos alimentar. Então, ali ele transforma um dos milagres de Jesus. Então, essas características de Jesus, por exemplo, outra característica, quando as pessoas querem apedrejar a adúltera, a mulher adúltera, Jesus olha para ela com compaixão. Então, essa compaixão de Cristo que move eu também a ter esse comportamento junto com as pessoas. Eu acho que eu tenho um pouquinho de Deus, um pouquinho de Jesus que me leva a isso. Você falou aí, na tua fala, você falou um pouco sobre sofrimento. E você, no seu capítulo, você fala exatamente sobre isso, de momentos de perda, de momento de que realmente, vamos falar assim, de perdas que aconteceram e que isso, de alguma forma, em alguns momentos você pensou em desistir, outros você precisava, teve amigos importantes, você relata isso no seu capítulo de amigos. Aliás, parabéns, você relatou ali que você fez 10 quilômetros em 58 minutos, quer dizer, é um tempo bastante razoável. Eu tentei uma vez fazer um de 5 quilômetros, fiz em quase 40 minutos, metade do percurso que você fez com tempo de 10 quilômetros. Mas
esse momento aí de sofrimento, né? O que você atribui? Porque você vinha, né? Você relata, não quero antecipar muito sobre a questão do capítulo, que é importante que as pessoas leiam, mas você fala exatamente sobre isso, de uma transição que você passou. E foram perdas desde o lado profissional até o lado sentimental. Me fala um pouquinho mais. Ô Marcos, eu falo no livro, e eu gosto muito sempre de buscar alguma fala, alguma frase, algum pensamento. O Mário, ele teve uma sacada muito legal sobre os nossos ciclos de vida. Porque todos nós passamos por alegria, por sofrimento, por dor, tristeza, né? Esperança. E ele compara a nossa vida como as estações da vida, como as estações do ano, que é inverno, primavera, verão e outono. Então, ou seja, todos nós, por algum momento, a gente vai passar por uma perda ou por uma conquista. No caso aí, nessa época, parece que veio tudo de uma vez. Veio a área profissional, a área sentimental, de relacionamento com uma pessoa, a área relacionamento com com um dos meus familiares, a questão de sem dinheiro, sem perspectiva, sem trabalho. Então foi tudo de uma vez. E aí você falou importante, como as pessoas são importantes em nossas vidas. Porque através de pessoas que eu pude dar um passo a mais. Eu conto um pouquinho, né? É muito breve o capítulo do livro, né? Então eu quero aqui relatar um pouquinho. A gente, quando começa uma caminhada e a corrida, a gente começa com um passo. E a gente começa no nosso ritmo. Ou seja, para mim chegar aos 10 quilômetros, eu fiz muita caminhada. E depois da caminhada eu comecei a correr. E aí, numa semana corria 2 quilômetros, na outra semana corria 4 quilômetros. E, Marcos, por muitas vezes a gente quer desistir, falar o corpo não aguenta mais. E assim também a nossa mente manda isso para o nosso emocional. Às vezes você fala, ó, eu estou perdendo tudo, nossa, quem eu sou hoje? Não sou nada. Às vezes o emocional também quer desistir. E muitas vezes a gente quer desistir da própria vida. Então, o que eu aprendi em tudo isso? Primeiro, você tem que dar um passo a mais. Segundo, é buscar a força da fonte, né? A minha fonte de inspiração sempre foi Jesus Cristo. Então, sempre quando eu ia desistir, eu falo, Senhor, me ajuda. E é Ele que fazia eu dar um passo a mais. É engraçado, Marcos, porque a gente vive um momento aqui, porém Deus conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro, coisa que você não conhece. Então, Ele sabe que ali na frente você vai vencer, porque Ele já determinou a vitória sobre a tua vida. Mas a gente não sabe, nós seres humanos temos a tendência de mais ver o lado negativo do que o positivo, né? E esse momento da minha vida me trouxe muita questão de resiliência. Eu estava falando aqui nos bastidores que eu sou muito emocional, né? E o emocional, ele tem os picos de oscilação, né? Então, esse momento fez com que eu amadurecesse mais emocionalmente. Foi muito legal. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu. Agora, você me falou um pouquinho aí, você falou da questão da corrida, né? Um passo de cada vez. Aí você lá atrás fez isso. Hoje, como é que está o D nessa parte dessa corrida da vida? É importante a tua pergunta, Marcos, porque ela faz você pensar, novamente pensar. E eu gosto muito de citar a Bíblia, porque a Bíblia, para mim, é um livro que eu muitas vezes já falei, é um manual do fabricante. E esses dias eu vi uma passagem sobre Davi, né? Quando Davi foi enfrentar o Golias, o gigante, ele se baseou nas experiências do passado. Ah, eu já enfrentei o leão, já enfrentei o urso, né? Então, para mim enfrentar o gigante vai ser fácil. Ou, talvez fácil, mas eu sei como enfrentar. E o interessante, eu até quero comentar aqui, deixar algo para a gente pensar, é que a maior batalha de Davi não era contra o gigante, era contra o rei Saul no futuro, da perseguição. Então, trazendo agora para a minha vida, aquela época eu passei por um momento difícil e como a corrida, todas as corridas são difíceis, eu tive outras corridas que eu não consegui ainda com melhor preparo e mais
com um tempo maior de corrida, eu não consegui fazer o tempo que eu fiz nessa corrida. Então, o que, que eu vejo? É essa questão das experiências. As experiências nos faz, talvez, acreditar em nós mesmos. Porque quando, né, você nunca espera as coisas ruins na sua vida, né? Elas chegam sem avisar e vêm. Então, o fato de você ter uma atitude diante dessa situação difícil ou ruim é que vai dizer se você vai ter a vitória ou a derrota. Por exemplo, quando chega alguma coisa ruim para mim hoje, o que, que eu penso? Eu sou um derrotado, Deus não me ama. Porque que, em vez de você lamentar, você tem que perguntar, Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Né? Você me fez lembrar, Marcos, uma época quando eu fiz os 10 dias lá de treinamento no Mastermind, que a gente passa por 10 dias sendo bombardeados no nosso emocional, para saber até que ponto você aguenta estar na frente de pessoas. E quando eu fui lá, a primeira coisa que eu coloquei na minha mente era o seguinte: não importa o que acontecer aqui, tudo que acontecer aqui vai ser para o meu crescimento e para o meu aprendizado. Então, eu vou vencer qualquer coisa. Por quê? Porque eu fui com esse pensamento, sabendo que tudo aquilo era para o meu crescimento. Aí a gente pega um trecho bíblico e diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, se você tem isso forte em você, fala, peraí, estou sofrendo, mas vamos embora. Alguma coisa de boa vai acontecer no final disso. E é isso. Então, só para finalizar a corrida, eu não, quando eu passei no pórtico de chegada, estava lá 1h05. Eu falei, caramba, putz, desculpa, eu até errei, 1h03. Falei, cara, por 3 minutos eu não consegui fazer menos de 1 hora. Eu falei, caramba, sabe quando você fica feliz, mas não é, mas você não supera as suas expectativas? Aí daqui a pouco veio uma mensagem no meu celular: parabéns, você fez em 58 minutos. Eu falei, uau, que legal! Então, assim, foi essas vitórias que Deus te presenteia, além do que você espera, né? Foi essa questão desse momento aí. Nessa mesma época eu abri minha empresa, eu fiz as provas de 10 quilômetros, eu perdi na época 9 quilos, eu estava muito bem emocionalmente, depois de tudo isso eu consegui vencer. Eu costumo dizer que as nossas feridas, elas, se você não permitir que elas cicatrizem, ela vai virar uma infecção. Então, se você não mexer e cuidar dela, ela só vai virar uma cicatriz. E é só lembrança da dor, mas você não sente a dor. Isso que é o grande legal. Falando em cicatrizes, né? Coisas que a gente fica ali, né? Você olha para a marca, você lembra, mas lembra diferente, lembra com uma outra mentalidade, vamos dizer assim. E foi um marco. Você já tinha escrito um livro, como você colocou, com o Jorge, e a questão toda que você conseguiu na sequência agora, um livro com coautoria, são 14 pessoas. E tudo que a gente quer, como você falou, né? Na linha de chegada você passa e você quer comemorar, é mais uma vitória. E você teve a oportunidade de escrever mais um capítulo de um livro. Mas eu sei que tem alguém muito importante na sua vida que não esteve ali. Como que você consegue, mesmo com toda a resiliência, uma pessoa tão importante que eu sei, que infelizmente nos deixou aqui, que é a sua mãe, mas como que você consegue mesmo... É muita resiliência, hein? É engraçado, Marcos, que é o seguinte, né? Como você disse, a minha mãe é um dos pilares da minha vida, né? Ela sempre foi. Mesmo ela não estando aqui, eu trago comigo os valores, o esforço que ela sempre teve, a determinação. Minha mãe foi um exemplo de vida. Ainda que tem algumas coisas que a gente não batia, mas eu entendi que honrar ela seria muito importante. E não teria momento melhor de honrar ela senão no próprio livro, falar um pouquinho da pessoa que me inspira, tal. Inclusive eu comento de outras pessoas e não comento da minha mãe. É porque tudo isso também aconteceu no meio do caminho, né? Não foi... eu não comecei a escrever o livro e minha mãe já tinha falecido. Não, ela ainda estava comigo. Então eu fui buscar inspiração em outras pessoas, como os meus padrinhos, tal, que a gente tem um relacionamento muito bom, sempre me ensinaram na vida. E aí a história da minha mãe eu estou guardando para o meu livro solo, entendeu? Porque talvez essa não seja a melhor história que eu poderia contar.
Mas foi uma história que me inspirou. Mas tem muita coisa ainda que muito legal que aconteceu na minha vida. Eu sou um cara feliz, Marcos. Hoje, em novembro agora, eu vou fazer 55 anos. E eu sempre me pergunto, valeu a pena? E eu sempre respondo, sim. Cara, Deus já me presenteou com muitas coisas na vida, muito. Mas as duas coisas que eu mais gosto, de conhecer lugares e conhecer pessoas, principalmente conhecer pessoas do bem. Isso me realiza. Então, se eu partisse hoje, eu sou um cara feliz, realizado. E eu já deixei um bom legado aí, já fiz muita coisa, né? Agora eu tô naquele momento de ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Foi importante você dizer aí a questão até, olha, eu tenho 55 anos, vou completar 55 anos, sou uma pessoa feliz, gosto assim, do que eu faço, me sinto realizado. Mas eu tenho uma perguntinha para te fazer. Hoje o D, perto dos 55 anos, tá? Devem ter vários jovens nos assistindo agora que devem perguntar o seguinte, o que o D de 55 anos, se pudesse voltar no tempo, diria lá para o D, com seus 20 anos, o que você mudaria? O que você faria de diferente? Qual é a recomendação que você daria para o Dailton lá de trás? Tá. Para responder essa pergunta, eu vou te falar quem é o D. Né? Eu não quero dizer meus diplomas, meus cursos, nada disso. Com 55 anos, a gente começa a perguntar quem é você? O que você fez? Quem é você? E aí eu comecei a fazer essa recapitulação da minha vida. A primeira coisa que eu entendi, Marcos, e aí a gente vai ouvindo as histórias, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, a gente vai montando o quebra-cabeça da sua vida. Eu sou de 8 meses, né? Eu nasci um mês antes do que eu deveria ter nascido. Eu nasci no mesmo dia que o meu irmão do meio, 24 de novembro, 5 anos depois, só que eu sou de 8 meses. E aí me conta o seguinte, uma vez minha mãe estava contando que quando eu nasci, o médico perguntou para o meu pai, você quer a mãe ou quer a criança? É interessante, né? Porque hoje eu não sei como que tá, mas na época, as crianças de 6, 7 meses não tinha tanto risco de vida, mas de 8 meses tinha um risco de vida. E aí meu pai falou para o médico, não, eu quero os dois. Ali teve uma complicação, minha mãe chegou a perder o útero, perdeu tudo. Mas então a primeira coisa, eu sou um milagre de Deus. E aí na nossa cultura do país a gente tem alguma informação, conceito cristão, tudo, mas não era uma coisa que eu aprendia e seguia. Então minha família era uma família católica, só que eu não ia na igreja, ainda que eu tivesse feito a primeira comunhão, era de vez em quando. E minha mãe se converte ao evangelho, né? Ao cristianismo evangélico. E aí, através da minha mãe, minha família toda foi conhecendo a Deus. Então aí eu descobri que além de um milagre, eu poderia ser filho de Deus, né? Então eu tomei a decisão de entender que Jesus Cristo morreu por mim, em meu lugar, e que se eu acreditasse nele, se eu cresce nesse sacrifício e no que ele tinha para mim, eu me tornava filho, e eu fiz isso. Mas meu pai faleceu quando eu ia fazer 18 anos. Isso foi uma das maiores perdas que eu tive. Não foi nem nessa época do livro. A maior perda foi quando eu perdi meu pai. A primeira vez, assim, eu já tinha perdido minha avó, mas não era tão próximo assim. Então o grande baque da minha vida foi quando eu perdi meu pai. E aí parece que as coisas deram uma desorganizada na minha vida. Porque aí eu comecei a sair muito, eu comecei a beber nessa época, eu comecei a experimentar todo tipo de drogas lícitas, ilícitas, foi tudo nessa época. E eu me afastei de Deus. E aí eu vivia minha vida conforme eu achava que era. Então eu tinha um bom emprego, trabalhava no Banespa nessa época, tinha bom salário, tinha carro, tinha moto, tinha namorada, viajava. Nessa época eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, né, viajava tudo. Então, essa pergunta é muito legal, porque quando jovem eu experimentei tudo isso, falava, não, eu tenho tudo que eu quero. Só que o principal eu não tinha. Depois de algum tempo, eu tive uma experiência que eu perdi a paz. E aí, tudo isso que eu tinha não conseguia me dar paz. Então eu tive que voltar a Deus. Aliás, Ele que veio a mim, falou, ó, segue o teu caminho. Qual é a tua escolha? Ele me deu duas opções.
Ou você anda do meu lado, ou você anda no teu caminho. E aí, se eu pudesse, respondendo a tua pergunta agora, se eu pudesse falar com um jovem que está nos olhando e nos assistindo, a melhor opção da tua vida é você escolher andar ao lado de Deus. Porque por mais que aconteça, se é algo feliz, inclusive, né, Marcos, voltando aqui para você, a gente tem muitas vezes, a gente busca a Deus quando a gente precisa. E quando a gente está na tristeza, que nem eu falo no livro. Foi uma das épocas que eu mais busquei a Deus. Só que é muito legal compartilhar com Deus quando você está feliz também. Exato. É muito mais importante você compartilhar com Deus quando você está feliz. Esses dias eu dei muita risada, muita, mas eu ri. Eu nem vou falar aqui. Aí eu estava conversando com Deus, estava no banheiro. Aí eu falei, Senhor... Nossa, que legal, interessante, né? O Senhor é Deus. Mostra a tua divindade, a tua santidade. E eu sou o D, o humano, mostra a minha fraqueza, a minha limitação. Mas o mais legal de tudo isso, sabe o que é? É que ele se relaciona com nós. E ele fala, ele age em nosso favor. Cara, é muito legal. Aí foi quando eu descobri uma outra coisa que você falou aqui, propósito. Eu descobri que eu sou um instrumento de bênção na vida das pessoas. Então, quanto mais eu estiver alinhado com o meu propósito, mais vai acontecer isso que aconteceu no livro. Aproximar essas pessoas do bem. E Martin Luther King fala uma coisa, Marcos. Falava, né? Uma das frases mais célebres de Martin Luther King é: eu não tenho medo do grito dos corruptos, das pessoas más. O que eu tenho medo é do silêncio dos bons. Isso fica toda hora. Então, talvez o livro, esse podcast, tudo que a gente vai fazer é para dar voz à tua história, dar voz à história do Jorge, de todos os outros que estão nesse livro, do Mário, do Denis, do Wesley, da Lígia, porque a gente precisa falar, Mário. A gente precisa falar. Ó, eu tenho vivido perto de alguns jovens e para eles está muito difícil. Esse mundo aqui está muito difícil viver hoje. Na nossa época, a gente brincava tal, o peso não era tão grande quanto hoje. Então, uma das maiores preocupações hoje, Marcos, o que eu posso fazer por jovem? Então, respondendo aí algumas coisas. Então, vamos lá. Eu tenho você fala no seu capítulo, né, dentro dos sofrimentos, mas você fala sobre sonhos. Uhum. Qual que é o sonho que o D ainda não realizou? Olha, alguns sonhos. Eu sempre sonhei em fazer uma viagem para a Grécia, para as Ilhas Gregas. Eu amo o mar. Como eu falei, eu amo viagens, né? Então, um dos meus sonhos que eu quero ainda é para a Grécia, conhecer o mar da Grécia. Um outro sonho, Marcos, eu acredito que é ter uma família. Poder ter uma família, vivenciar uma família, saber como é ser pai, esposo, marido. Acho que esse é um dos meus sonhos. E você me fez lembrar que coisa que tinha... Nossa, estava distante nas minhas lembranças, mas um dos meus sonhos é ver um jovem que foi mentorado por mim, ou treinado, alguma coisa, subir num pódio, a bandeira nacional hasteada e tocar um hino nacional. Eu vou ver naquele jovem a minha realização. Esse é um dos sonhos que eu tenho. Você me fez resgatar isso aí. Legal, são sonhos que são factíveis e assim, um deles eu já sabia, porque você já tinha compartilhado comigo, mas era importante para as pessoas saberem, poxa, o que é o grande, né, um sonho? Porque todas as pessoas têm sonhos diferentes, têm sonhos mais difíceis, às vezes a gente olha, mas são sonhos que são possíveis, porque o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem te usado como instrumento dele, você tem ajudado, inclusive, a realização de sonhos de pessoas. Uhum. Você ajudou a realização de sonhos. Eu nunca tinha sonhado em escrever um capítulo de um livro, mas foi realizado. Foi realizado através da sua vida. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer, porque foi possível essa realização pelo seu estímulo, pela sua persistência, como você disse, né? Um pouquinho da sua resiliência, que está dentro dos seus valores, da sua forma de conduzir as coisas, de persistir,
de ter esse canal, de ter esse podcast, de criar tudo isso, de dar um espaço para cada um dos 14, né, autores poder contar um pouquinho da sua história que possa fazer diferença na vida das pessoas. É muito gostoso, né, ter falado contigo, mas eu queria que, antes da gente encerrar aqui, agradecer pela oportunidade que me foi dada de eu poder entrevistar a pessoa que tem liderado todo esse processo. De fato, é muito gratificante. Quero agradecer pelo tempo de poder te ouvir. É tão gostoso. Tem muita coisa que eu tenho certeza que pessoas não imaginam o quanto de coisas boas ainda. Acho que você precisa falar mais. Você precisa contar suas histórias para as pessoas. Mas aproveitando isso, eu queria que você desse um recado final. Que você pudesse falar para todo mundo que está nos assistindo aqui. Um recado, o que você tem de falar dessa questão de inspiração que você passa para cada um de nós, essa questão do Inspira Sucesso, mas dá um recado para todo mundo que está aqui nos assistindo. Marcos, eu tenho isso bem claro na minha vida. Quando a gente abençoa alguém ou a gente faz algo por alguém, a bênção passa primeiro por nós. Algo de importante, de valor, passa primeiro por nós. Porque a gente só pode dar o que a gente tem. A gente nunca pode dar o que não tem. E como cristão, Marcos, eu entendo que eu só sou um instrumento, um vaso, né, uma ferramenta. E se a ferramenta está quebrada, ela não serve para nada. É que nem um relógio. Se ele estiver quebrado, por 2 vezes no dia ele vai marcar a hora certa, somente. Depois ele não tem razão por ser ou não tem eficiência nenhuma. A minha busca, né, quando você fala de um dos seus maiores sonhos, Marcos, é ser esse instrumento de Deus na vida das pessoas. E isso é uma coisa que eu busco, principalmente na vida dos jovens. Depois da pandemia, nós estamos vivendo a pandemia, e quantos jovens hoje estão perdidos, estão desmotivados, estão sem sonhos, sem objetivos. Então, quando eu escrevi o meu capítulo falando sobre sonhos, é justamente isso. Quando você deixa de sonhar, você deixa de viver. Ainda que você esteja vivo nesse planeta aqui. Mas quando você deixa de sonhar, você perdeu todas as expectativas, todas as esperanças. Então é importante até resgatar, porque todos nós temos objetivos e todos nós temos sonhos. É difícil agora, às vezes, responder de bate-pronto. Qual é o teu sonho? Você fala, qual que é o meu sonho? Mas todo mundo tem um sonho escondido aí que quer realizar. E só foi possível realizar os meus sonhos porque existe alguém que trabalha em meu favor. Antes mesmo de eu sonhar, Deus já tem um sonho para mim. Deus já tem um sonho na minha vida. Buscando essa minha história, não era nem para eu existir, Marcos. Mas Deus, antes mesmo de eu existir, Ele já tinha um sonho para a minha vida. Deus tem um sonho para você. Deus tem um propósito na tua vida. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. E para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa se relacionar com Deus. Eu costumo falar, Marcos, que para mim a religião, ela afasta a gente de Deus. Ela não traz. Porque toda religião, ela vai ter um dogma. Ou ter uma cultura. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, você não tem que fazer isso. E com Deus não é assim. Quando você tem um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, você não precisa saber o que não fazer, porque você já vai saber o que não fazer. Porque a comunhão é tão grande, é que nem um pai. Eu não tive esse prazer ainda de ser pai. Mas quando o teu filho olha diferente para você, você fala, alguma coisa tem de diferente. Então, como é gostoso esse relacionamento. E Deus busca toda hora esse relacionamento com você. Se permita se relacionar com Deus. Se permita. Meu, é todo dia algo que acontece na minha vida. Mas para encerrar, o que eu faço quando eu preciso de alguma coisa assim que está me incomodando? Não tem jeito, oração. Mas você dobrar o seu joelho, no seu quarto, dobrar o seu joelho. Eu tenho um ritual, tá? Eu vou dizer aqui. Eu nunca vou dobrar o meu joelho, seja na igreja ou em casa, se eu tiver de calçados. Por exemplo, quando eu estou na igreja, vamos nos ajoelhar. Eu tiro o meu tênis, porque ali, para mim, eu estou sendo sincero com Deus. É uma coisa minha, não importa. Né? Então, por que eu estou falando isso? Eu podia falar assim, dobrar o joelho e orar?
não é só dobrar o joelho e orar. É você ser transparente com Deus. É você ser verdadeiro com Deus. E falar, Senhor, eu estou precisando disso. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu preciso pagar umas contas. E no mesmo dia veio a resposta. Senhor, ó, eu tenho que fazer aquilo ou aquilo. Me dá uma direção. Ele vem e responde assim, ó, não é assim. E uma conta, para encerrar mesmo, agora finalizando. No livro que eu conto a história. Estava passando um momento difícil aqui. Deus trabalhou o meu passado e me fez as realizações no futuro. Que nem eu disse, foi nessa época que eu realizei mais coisas na minha vida. E foi uma das épocas mais difíceis. A capacidade foi minha? Não. Foi o próprio Deus que usou pessoas, usou momentos, usou situações para que eu pudesse ter essa experiência e vencer. E aí eu quero encerrar dizendo e falando, a glória é dele, a honra é dele. A gente é só um instrumento. Hoje aqui nós somos um instrumento. Eu, você. E eu quero encerrar assim, Marcelo. E agradecer aí, você comentou da minha mãe, né? Agradecer tudo que minha mãe ensinou, não só minha mãe, mas meus pais. Eu tenho um orgulho muito grande deles, pelo valor que eles me deixaram, né? Eu nunca vi meu pai mentir, falar palavrão, nem minha mãe. Então, esses valores, para mim, é o maior legado que eles deixaram na minha vida. É isso aí. Legal. Obrigado por compartilhar conosco aí a parte da sua história, por esse tempo. Obrigado você que esteve conosco aqui, nos assistindo. De novo, eu vou pedir para você deixar um joinha, curtir, compartilhar com seus amigos e até o próximo encontro. Muito obrigado.